Bem, teremos hoje mais uma entrevista. Isso. Inclusive você, olha só aí, ó, pronto. Agora já estamos com o painel completo. A presença hoje, e deixa eu cumprimentá-lo, do deputado federal pelo PSL e pelo estado do Rio Grande do Sul, o deputado Bibo Nunes, que é jornalista, radialista, comunicador e está emprestado aí à Câmara, ao Congresso. Olá, deputado, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, grande satisfação estar aí na Rede Meio Norte, esse grande elenco aí de comunicadores, uma grande honra para mim estar participando do programa do Jogo do Poder. Estamos juntos. Isso, satisfeitos ficamos nós com a sua presença. Olha aí, Ari Carvalho, o novo visual de Ananias Lorde Ribeiro. Boa tarde. Muito boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde, Ari Carvalho, Efraim Ribeiro, ao nosso convidado especial, o deputado Bibo Nunes. Nosso muito boa tarde. E a você ligado no Jogo do Poder. É o visual para ir às ruas, Amadeu. Hoje nós estivemos na Assembleia e aí já nos preparamos para a volta aos trabalhos nas ruas. Este é o visual para encarar a pandemia em Teresina. Muito bom. Efraim Ribeiro, boa tarde, doutorzinho. Boa tarde, Amadeu Campos. Eu vou aproveitar para perguntar ao Ari Maté e ao Ananias, saber se a Raposa está para a rua. Pode não. Eu fiz o exame hoje. Não, você não pode não. Eu não sei o que o Ari vai responder, o que o Ananias vai responder, o que o Zé Osmando vai responder, o que o Urias vai responder, o que o Paulo vai responder. Mas por mim você fica em casa, viu? Nós estamos fazendo essa série de entrevistas e vamos esclarecer ao Brasil o que está acontecendo no país. Isso, muito bem, doutorzinho. Muito bem, professor Efraim Ribeiro. Vamos começar. Aliás, deputado, o senhor está em Brasília? Não, no momento estou em Porto Alegre, muito com bem. Frio aqui, 4 graus. Opa. Muito frio, muita chuva. Tá tipo igual nós aqui, 34, é bem pertinho. Aqui 4. É, isso aí. Ô, deputado, mas o senhor está sabendo aí, o presidente Bolsonaro vai anunciar ainda hoje a questão aí da prorrogação do auxílio emergencial, e o senhor é interlocutor privilegiado aí do presidente, do ministro Guedes, vai sair o aumento, o reajuste, quer dizer, a prorrogação será 3 meses, será no valor de R$600. Adianta aí para nós, deputado. Olha, o que nós temos no momento, de parte do governo, do presidente e do ministro Guedes, são mais 3 meses de 500, 400 e 300. Eu mesmo propus na bancada da Câmara que cada deputado doasse metade do seu salário durante 3 meses para ajudar a somar, chegar a R$600. Pelo presidente da República, com certeza ele daria 3 parcelas de R$1.000. Mas não tem esse caixa. E eu pedi então para que os colegas doassem metade do salário, porque o Brasil inteiro está passando por dificuldades. Os empreendedores, os empresários, os empregados, quanta gente desempregada. Então é justo que o deputado que tem o salário garantido também sofra como o brasileiro está sofrendo. Eu acho muito justo doar metade do salário. Só que, infelizmente, eu não tive apoio. Eu falei umas 2, 3 vezes e ninguém me apoiou. Eu acho que tem que ceder, todos têm que ceder um pouco. É momento de solidariedade. Mas o governo, até o momento, é 500, 400 e 300. É o que tem em caixa para isso, né? Poderia dar 1.000 se fosse possível. Então, deverá ser anunciado daqui a pouco 500, 400, 300. Agora, ô deputado, como é que o senhor entende que o Brasil está se saindo diante da maior crise sanitária da história, pelo menos desde a febre espanhola, da gripe espanhola, a maior crise financeira, econômica, porque os dados todos indicam que poderemos ter uma recessão esse ano superior a 6%, a maior da história, e dessa possibilidade e dessa dificuldade também que houve institucional, com atrito entre os poderes. Qual é a interpretação do senhor sobre como é que o governo Bolsonaro está se saindo desses problemas? Olha, nós estamos enfrentando a maior pandemia dos últimos tempos
uma crise sanitária muito grande, mas eu quero lembrar que o Brasil é o país do mundo que mais curou pessoas do coronavírus até hoje. Esse é um ponto fundamental. Evidente que o coronavírus está aí. Eu, no Rio Grande do Sul, aqui nós somos um dos estados que foi menos atingido. Nós estamos cumprindo bem o isolamento, estamos usando máscaras, mas o governo está fazendo de tudo. O que existiu no início foi uma grande discussão com relação a quem tem o poder de comandar a batalha com o coronavírus, contra o coronavírus. Aí o STF diz que fica com os governadores e também com os prefeitos. O presidente Bolsonaro é da teoria do isolamento vertical, onde as pessoas que podem trabalhar, trabalhem. E quem é idoso, quem está no grupo de risco, fique em casa. Eu também sou adepto ao isolamento vertical, porque dificilmente alguém vai escapar desse vírus. A imensa maioria é assintomático. E pessoas que têm saúde, são saudáveis, enfrentarão grandes problemas. Não chega a ser uma gripezinha, como falou o presidente, mas também não é coisa do outro mundo para quem tem boa saúde. E a maioria das pessoas, muito mais de 80%, tem condições de vencer fácil esse coronavírus, apesar dele ser mutante. Então, o que nós temos que fazer é cuidar também da economia. Não existe saúde sem economia. Quando se vai ao médico, paga a consulta. Quando vai ao hospital, paga o hospital. Quando faz uma cirurgia, paga. Compra o remédio, paga. Então, não existe saúde sem o lado financeiro, sem economia. Então, a recessão muito forte vem após, quando acabar a pandemia. Muitas pessoas desempregadas, empresas quebradas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, vou citar a cidade de Novo Hamburgo, que era a capital nacional do calçado. Há cerca de 20 dias, os dados eram os seguintes: morreram 2 pessoas pelo coronavírus em Novo Hamburgo e 13 empresários cometeram suicídio, pela situação difícil da economia, o que estavam passando. Então, nós temos que cuidar muito da saúde, sem dúvida alguma, mas não podemos abandonar a economia, porque as consequências serão muito graves. Você que está nos assistindo aí, está desempregado, perdeu emprego, você que é empreendedor, você que é empresário, sua empresa está passando por momentos difíceis. Temos, enfim, que olhar também o lado da economia. Isso é vital. E as pessoas darão razão ao cuidado com a economia quando acabar esta pandemia. Acabar em termos, porque depois ela vai se transformar em endemia. Estará aparecendo em pontos do mundo constantemente, como outros vírus que tem pelo mundo afora. Ari. Deputado, o senhor saiu em defesa das críticas que vêm sendo feitas ao futuro ministro da Educação, Carlos Decotelli, em relação a títulos de pós-graduação dele. O mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Isso eu disse, cadê o movimento negro que não sai em defesa do Decotelli? Não é racismo? Eu gostaria que o senhor comentasse esse assunto, porque o ministro iria tomar posse hoje, não tomou, então a pasta, que é importantíssima e estratégica, ainda está sem um titular, não se sabe se ele vai tomar posse, e é mais um problema nessa pasta que vinha já do ministro Weintraub. Pois é, eu fiquei muito feliz quando vi a nomeação do ministro Decotelli, até porque no Rio Grande do Sul ele ministrou aulas aqui para o pessoal do Banrisul e foi muito bem aceito. Ele é adorado aqui no Rio Grande do Sul. É uma pessoa extremamente competente, eu não tenho a menor dúvida. E fiquei bem, não só pelo fato dele ser negro, que para mim se é negro, branco ou amarelo é a mesma coisa, mas seria uma demonstração para quem chama Bolsonaro de racista, que não tem o menor fundamento, de colocar um negro no ministério. E eu acredito ainda que ele vai ser o ministro, porque esses títulos que houve esse engano, até a maneira de colocar no currículo, é bom lembrar que o Lula não tem a menor cultura e o Lula é doutor honoris causa, com todo respeito. Se o Lula é doutor honoris causa, vamos respeitar todo o currículo que tem o nosso ministro aí, futuro ministro, que eu acredito, Decotelli. E ele é uma excelente pessoa, tem competência, está com vontade de fazer, e aconteceu isso. Uma pena, porque hoje, qualquer pessoa que seja nomeado por Bolsonaro, investigam a vida inteira, toda a vida, tentando achar algo de errado. Eu concordo que tem que investigar a vida mesmo, porque nós do governo queremos pessoas com
conduta ilibada, que sejam extremamente sérias e corretas. Mas eu não vejo como um grande problema o fato do currículo dele ter tido esses pequenos deslizes, porque ele é uma pessoa comprovadamente competente, está com muita vontade de fazer o melhor pelo Brasil, mas aconteceu esse incidente, o que é muito lamentável. Ananias. Deputado, eu queria que o senhor nos atualizasse a respeito das eleições, o debate que ocorre na Câmara sobre o adiamento. Há caminho para um consenso? O Centrão passou a admitir, apoiar esta proposta. Qual a opinião do senhor sobre a data das eleições? Olha, eu acredito, minha opinião, que a data das eleições vai ficar o primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno em 29 de novembro. Esta é a minha opinião, já foi aprovada no Senado, esta proposta, e iríamos discutir hoje, daqui a pouco começa a sessão às 14h, que a sessão é virtual para nós deputados, e eu, sinceramente, os prefeitos que estão pedindo para prorrogar estão olhando seu próprio umbigo. Eu acho que é casuísmo, quer prorrogar porque ele vai continuar com mais 2 anos de mandato, querendo 2 anos de mandato, não vejo fundamento algum. E não acredito que seja também uma questão ideológica ou partidária. É uma questão de bom senso. Eu, por exemplo, sou a favor dessa transferência para o dia 15 de novembro, para dar um tempo para arrefecer um pouco os problemas do coronavírus. Eu acho que é bom dar um tempo, prorrogar um pouco. Agora, transferir a eleição, eu não vejo sentido, sinceramente. E transferir para 2 anos, para daqui a 2 anos, como querem muitos prefeitos, só se for para sempre, não para esta eleição só, senão seria casuísmo. Mas, na minha opinião, e acredito que eu vou acertar, só que estão pedindo os prefeitos uma compensação financeira. Tudo gera a compensação financeira. Eu aceito se ganhar tanto. É o velho toma lá da cá. Eu não admito esse tipo de política. Só fazem algo se ganharem algo em troca. É hora de pensar no Brasil. O que tem a ver uma transferência em dar dinheiro para as prefeituras? Prefeitos querem mais, mais e mais. Pense um pouco no Brasil. Chega de eu quero meus direitos. Agora é hora de meus deveres com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país. Chega de se servir do Brasil, vamos servir o Brasil. Efraim. Deputado, o senhor acredita que, né, a partir dessas eleições, o poder que estava tendo em todo o mundo, dos nacionalistas e principalmente da direita, possa perder esse poder? Porque os Estados Unidos, o presidente Trump, está com indicadores mais negativos de popularidade, coisa que não vinha acontecendo. Na Itália, líderes que são ligados contra a migração estão sendo vaiados em praça pública. Em alguns países também está acontecendo. O senhor acredita que esse levante internacional possa vir também atingir o Brasil? Como aconteceu o contrário? Não, eu, sinceramente, pesquisa, eu não dou a menor importância. Se fosse por pesquisa, o Trump teria perdido a eleição para Hillary Clinton. Estava na frente dele e o Trump acabou ganhando a eleição. Aqui no Brasil, nós temos pesquisas hoje constantemente do Datafolha e pesquisas seguidas, sempre tentando denegrir a imagem do presidente Bolsonaro. É uma das teorias de Gramsci, do comunismo, de fazer com que tenhamos que induzir a população. Induzir com pesquisas que, sinceramente, eu não acredito. O Datafolha eu chamo de datafoice, chamo de datafalha, porque quem tem lado, quem está contra um governo, não tem como ter credibilidade. Da mesma forma, se fosse uma empresa de comunicação que o tempo inteiro estivesse bajulando o governo, não teria credibilidade. E eu não acredito nas pesquisas que têm sido divulgadas no Brasil. Pesquisa é na rua. Pesquisa, 7 semanas consecutivas, todos os domingos, população de todo o Brasil indo a Brasília apoiar o presidente Bolsonaro. Nas ruas se vê o apoio verdadeiro. Deputado, é o seguinte, eu quero informar vocês que vamos para a última rodada nossa, tá? Uma pergunta de cada um, e na sequência nós vamos atender os telespectadores que estão mandando perguntas para o deputado Bibo Nunes, através aqui das plataformas todas do Grupo Meu Norte de Comunicação. Deputado,
houve muitas críticas quando os partidos do Centrão foram chamados a participar do governo, a fazer parte da base de apoio lá no Congresso. Essas críticas se justificam? O governo precisava do apoio desses deputados e senadores? Olha, em primeiro lugar, eu nunca vi uma bancada de Centrão. Nunca um deputado se apresentou para mim, eu sou um deputado de Centrão. É meio misterioso. Agora, um governo, em qualquer lugar do mundo, ainda mais num país que tem 33 partidos, tem que se cercar de mais partidos. Deputado, pois não? Me permita, o senhor é colega jornalista, apresentador. Sim. O senhor sabe que tem os deputados aí de alguns partidos que são considerados pragmáticos e que, independente de quem esteja no governo, eles querem dar apoio porque a eleição deles é muito baseada nas obras, nos municípios, nos estados e tal. Então, o senhor sabe que tem os deputados aí do chamado Centrão e que eles começaram a participar assim, não é? Não, eu não sei. Ninguém se apresentou para mim e eu não conheço a bancada do Centrão. Mas não é o caso. Que tem deputados que estão sempre atrás de qualquer governo para ganhar benesses, isso é público e notório. Não tenho dúvida disso. Pessoas só querem ganhar no toma lá da cá. Agora, num país com 33 partidos, acredito que qualquer governo deva ter partidos apoiando. É o que fez o governo Bolsonaro. Quem está querendo governar conosco, quem quer apoiar o Brasil? Quer apoiar o Brasil? Então toma lá, não tem da cá. Toma lá um cargo para ajudar a construir o Brasil. O que vai ganhar em troca? Nada. Vai ganhar servir ao seu país, que é o que tem que fazer um político sério. Servir o país. E com detalhe, todos esses que pegaram cargos foram revisados, constatados que têm condições técnicas. Boca e teta. Coloca aqui para uma boca e uma teta, não tem. E se tiver, diga para mim que eu serei o primeiro a brigar e combater, porque eu sou um deputado que estou aqui para lutar por um novo Brasil. Eu sou do governo. Eu sou o deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul do governo. Sou mais votado e não tenho nenhum cargo. Nem um cargo eu nomeei até hoje. Nós não fazemos política baseada em cargos e muito menos em dinheiro. Nós queremos fazer o melhor para o Brasil. E os técnicos têm que preencher os cargos. Quem quiser preencher cargo com pessoa incompetente só para ter uma boca e uma teta, não terá vez. Então, toma lá da cá, não existe. E se souber de algum incompetente que está em algum cargo, me avise que eu sou o primeiro a ir falar com o presidente e vou para a briga. Eu quero seriedade e não tem toma lá da cá. Agora nós temos que ter partidos que nos apoiem. E parece muito normal. Mas a troca é toma lá e vem trabalhar pelo Brasil, trabalhe pelo Nordeste, pelo Norte, pelo Sul. Tem que acabar com essa de que pensam em se locupletar, em ganhar com a política. Chega! Queremos pessoas sérias e eu falo assim porque eu sou um cara sério, sou pitoco e não tenho rabo preso. Eu estou aqui para lutar por um Brasil sério. Vai lá, Ari. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei de cerca de 20 deputados, sobretudo oposicionistas, que garante o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 para artistas e pessoal do setor cultural, além de liberar também dinheiro para espaços culturais, para projetos via internet. São 3 bilhões no total. E, recentemente, o senhor colocou o dedo aí nesse assunto da relação entre setor cultural e governo. O senhor chegou a dizer que havia artistas famosos, como Chico Buarque, Caetano Veloso, que recebiam dinheiro dos governos de esquerda para apoiar os candidatos de esquerda nas eleições. Queria que o senhor avaliasse essa ajuda e se o senhor reitera essa crítica a artistas consagrados, eu citei 2, que receberiam dinheiro em troca de apoio político. Bem, eu quero primeiro deixar bem claro o que eu falei, que na mídia saiu coisas que eu não falei. O que eu disse é o seguinte, que um artista como Chico Buarque, como Caetano Veloso, até disse um Chico Buarque da vida, dando exemplo
de nomes consagrados que não têm que receber dinheiro do governo, quem tem que receber dinheiro da cultura para novos talentos, pessoas que precisam ser incentivadas. Foi isso que eu quis dizer. E aí o Caetano disse que vai me processar, Chico Buarque vai me processar, sem problema nenhum, eu tenho minha imunidade parlamentar, não falei contra a honra de ninguém, citei eles como exemplo e continuo dizendo, dinheiro que eu digo não foi também de lei Rouanet e nem de lei de incentivo, em momento algum disse isso. O que eu quis dizer em dar dinheiro para artistas é patrocinar um show de um Chico Buarque da vida, como exemplo, com patrocínio do Banco do Brasil, patrocínio da Petrobras, patrocínio dos Correios, eu sou frontalmente contra. E quanto a esse dinheiro aqui estar sendo dado para os artistas, eu quero saber, tem que fiscalizar quem já não recebeu o dinheiro que está sendo distribuído pelo Brasil no momento aí. Será que alguns já não receberam e não irão receber 2 vezes esse auxílio emergencial? Temos que cuidar muito. Eu sou a favor da cultura, eu luto muito pela cultura, nos meus programas de rádio e televisão, sempre. E não vou deixar de incentivar em momento algum. Mas sou contra quem já é conhecido, quem já é consagrado, ganhar apoio do governo, dinheiro do governo para artistas via patrocínio. Eu não falei em lei de incentivo, que também não pode. Tem que incentivar novos talentos. Aí no Piauí, no Nordeste, quanta gente boa que precisa de incentivo. Quanta gente precisa de incentivo está nos ouvindo agora. Quantos pintores, artistas plásticos que têm que ter apoio. Quantos artistas de teatro, por exemplo, que não têm apoio. É justo que pegue o dinheiro do governo para dar para quem já está consagrado? E aí eu digo, e vai lá no comício, no Viva Lula ou Viva Dilma. Sou contra isso. Sou contra. Vai lá, Ananias. Deputado, há uma mudança visível na postura do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. É porque o presidente deixou de confrontar o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente está falando menos. O senhor concorda com essa postura nova do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu concordo. O presidente tem que ser mais comedido, tem que segurar mais quando fala. Concordo, acho que o presidente tem que ser mais comedido. Assim como também os ministros do STF, que são os que julgam, esses têm que dar o maior exemplo. Eu não aceito, em hipótese alguma, o ministro Celso de Mello dizer que todos os apoiadores de Bolsonaro são nazistas. Esse ministro, já pedi a cassação dele, já entrei com um pedido lá no Senado Federal, com o presidente Davi Alcolumbre, porque que condições tem uma pessoa dessa ser ministro falando bobagem, falando absurdo? E quando me dizem, o presidente Bolsonaro fala demais, ele não freia muito, ele vai falando, eu respondo o seguinte, eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. Mas é bom que ele fale menos, mais comedido. Isso é muito bom. Então, o senhor quer a cassação do ministro Celso? O impeachment? Quero. O impeachment, eu já pedi, só ele? Eu pedi só. Não, eu pedi eu sozinho e depois com 24 colegas meus, que nós somos 25 deputados que fazem a base de Bolsonaro, que irão formar o Partido Aliança pelo Brasil. O meu pedido foi pelo impeachment do Celso de Mello e também o Alexandre Moraes, que é outro que, na minha opinião, não tem a menor condição de continuar lá, porque ele demonstra ódio, raiva contra o governo, tinha filiação partidária, a esposa dele é advogada, é muita confusão. Deputado, e aproveita. Eu não aceito esses dois. Deputado, agora o impeachment de ministro supremo é no Senado, né? Tem apoio de senadores? Senado. Esse é um problema que eu digo o seguinte, eu já questionei muitas vezes como é que um juiz, aí no Piauí, qualquer lugar, um juiz quando comete um crime, um deslize, algo muito grave, sabe qual é a punição que o juiz recebe? Qual é a punição que um cidadão comum tem quando recebe, quando comete um crime? Vai até para a prisão. O que acontece com o juiz quando comete um ilícito? Ele vai para casa com a aposentadoria. Que punição é essa? A tua punição vai aposentado para casa. Isso é um absurdo. Cansei de questionar e tive pouco eco. Sabe por quê? Porque, infelizmente,
muitos deputados têm o rabo preso. Tem deputados que têm medo da justiça e aí não enfrentam. Eu não tenho medo da justiça, porque eu sou uma pessoa correta, não tenho rabo preso, então eu enfrento. Agora, infelizmente, tem muitos deputados que têm medo da justiça. E no Senado, tem apoio essa moção do senhor, esse desejo do senhor? Aliás, dos senhores, são 25 deputados. Vai ficar, eu acho que só na vontade. Vai ficar só na vontade também. Eu acho que é um direito nosso, 25 deputados pedindo, no mínimo, querer colocar em votação. Por favor, vocês quem está nos assistindo aqui, é aceitável um ministro dizer que quem apoia Bolsonaro é nazista? Sem falar naquela reunião de ministros da intimidade que divulgou para todo o Brasil a reunião na íntegra, quando o assunto era a Polícia Federal. Um absurdo. Isso é abuso de autoridade. Tem que enfrentar. Eu digo o seguinte, quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que está acontecendo no Brasil. Deputado, a população e outras instituições irão reagir contra o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa Jair Bolsonaro e General Mourão? Arquivaram, né, o que tinha no TSE. Eu não vejo... Não, existem outros. É o do uso da propaganda eleitoral a partir de que chamam de fake news. Desculpa, o áudio ficou um pouco ruim. Deputado, uso da propaganda eleitoral? Deputado, é porque não é apenas aquele que foi arquivado. Há outros pedidos de cassação da chapa. O referente está dizendo que um deles se refere a impulsionamento de fake news através das redes sociais. Olha, eu quero ver comprovarem alguma coisa, porque Tem razão. São milhões e milhões de apoiadores que impulsionaram as suas páginas. Não tem sentido algum. São mais de 30 pedidos de impeachment, se não me engano. O presidente Rodrigo Maia não aceitou nenhum, com muita razão. Sabe quais são os motivos? Os motivos que tem? Queremos o impeachment do presidente porque ele quer o fechamento do STF. É inverdade. Dizer que o presidente Bolsonaro quer intervenção militar, inverdade. Dizer que o presidente quer o fechamento do Congresso, inverdade. Quer o AI-5, nem existe mais AI-5. Tudo inverdade, para não dizer mentiras. O presidente, olha só, é um pleonasmo. Pleonasmo é subir para cima e descer para baixo. Não é um pleonasmo alguém ganhar a eleição democraticamente com quase 58 milhões de votos e querer dar um golpe? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido algum isso. É uma esquerda raivosa contra tudo e a favor de nada. Os famosos urubus de plantão com olhos na nuca, só olham para trás. Os profetas do passado. Essas pessoas levariam o Brasil a ser o quê? Uma Venezuela, que é o que seria se não tivesse Bolsonaro vencido a eleição. Estaríamos nesse triste caminho, porque a oposição adora, idolatra um Maduro na Venezuela, que para mim é uma vergonha. Ô, deputado, vamos atender agora os telespectadores. Se o senhor puder usar aí o seu poder de síntese, vai ser bem legal que a gente atende mais gente, tá? A Sâmia está dizendo... Parabéns, deputado, o senhor é um verdadeiro patriota. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Luiz Carlos, lutamos por Bolsonaro aqui no Piauí e os cargos federais ficaram todos para os deputados e senadores da velha política. O senhor acha isso certo? Não acho e me informe quais são, por favor, o meu gabinete é o 514, o 518 no anexo 4, tá? Me mande denúncias, quem são esses, tem alguém do PT ocupando os cargos, o quê? Porque muita gente reclama, mas se tem petista, por exemplo, ocupando cargo, no caso, se fez concurso, ele tem direito, né? Quem é concursado não pode tirar. Muitas pessoas querem que tirem quem é concursado. Não é isso. Agora, se me trouxerem, até porque é justo, né? Porque se é alguém que é a oposição, não pode estar ocupando os nossos cargos. Eu não concordo com isso. Não, ele falou da velha política. A velha política... O que é a velha política, no caso? Isso. Porque tem gente em todos os partidos
que praticam a velha política ainda. Em todos os partidos. Tem gente que pratica a velha política. Deputado, o senhor inclusive no meu. O senhor é muito inteligente, deputado. Está se saindo aqui das perguntas do povo aqui. Olha... Já me disseram isso. A Patrícia, parabéns, o senhor tem que trabalhar para afastar os comunistas do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Com relação a comunista, os comunistas mataram mais de 100 milhões de pessoas. Stalin, por exemplo, comunismo, genocídio no mundo todo. Nazismo, não que justifique, não chegou a 10 milhões. Por que nazismo é crime e comunismo não é? Para pensar. O Reinaldo, cadê a mulher do Queiroz? Cadê a verdade? Doa quem doer. Eu sou, na verdade, doa quem doer. Comigo não tem conversa. Pode ser o pai, o vô, o neto, o filho. Se tem algo errado, vai pagar. Isso o presidente Bolsonaro falou para nós em reunião. Se o Flávio Bolsonaro tiver culpa, eu estarei pedindo a punição dele. Pode ter certeza disso. Mas eu quero que comprovem a culpa. Deputado, eu quero agradecê-lo pela gentileza de ter nos atendido. O deputado agora vai participar da sessão virtual lá da Câmara. Muito obrigado. Olha, para mim foi uma grande honra. Parabéns pelo estilo do programa, o formato excelente. Foi uma grande honra e desculpa qualquer coisa aí, tá bom? Tranquilo, Estamos aí lutando por um novo Brasil. Muito obrigado. Foi uma honra para mim. Tranquilo, deputado Bibo Nunes, PSL Rio Grande do Sul. Olha, vamos falar agora da ProntoCare. É um serviço de home care que há mais de 5 anos traz humanização no tratamento da sua saúde. A ProntoCare dispõe de uma equipe multiprofissional e atende todas as especialidades médicas, com materiais hospitalares e medicações em geral.